Então vamos continuar aqui. A segunda parte do vídeo, tá? Entrando aqui, continuando a página de número 29. A palavra de Jesus, despeito do pão do céu, começou logo depois de o povo encontrá-lo perto de Cafarnaum, e continua atingindo logo mais um nível mais alto. Isso ocorreu quando Jesus ensina numa sinagoga em Cafarnaum, tá? Então está em João 6, versículo 25 ao 51 e 59, e Salmo também 78, versículo 24, tá? Quero aproveitar aqui, depois, irmãos, examinem em casa, irmãos. Aqui eu deixo registrado, né? Depois fica mais fácil para os irmãos examinar. Se os irmãos não tiverem já olhado durante a semana, chega em casa, confere, né? A nossa leitura é extensa, e é muito importante os irmãos pesquisarem a respeito do que está escrito aqui. Então está registrado em João 6, versículo 25 ao 51 e 59, e Salmo também 78, versículo 24, tá? Amém. Vamos entrar para a parte tópico de número 3. Jesus, o pão da vida e a relação como ceia do Senhor. Sua carne e seu sangue. Letra A. Apesar da promessa que Deus lhe havia feito, quando estava no deserto, encontrando o maná, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: que é isto? Está registrado em Êxodo, capítulo 16, versículo 15. Êxodo 16 e 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? O que é isto, né? Quer dizer, isto é maná. É o maná, né? Então vamos lá. A mesma incredulidade é manifestada em seus descendentes, quando indagam entre si a respeito da estranha comida da qual lhes falou o Senhor Jesus, ou seja, sua carne e seu sangue. O povo questionou lá, os antepassados também questionou a mesma coisa, né? Que está registrado em João 6, versículo 41, 42 e 52. Amém? A palavra de Deus nos descreve que temos que nos apropriar da morte do Senhor Jesus para ter vida eterna. O que é sentido figurado? Comer a carne e beber seu sangue. Logo temos que diuturnamente nos identificar com Ele em sua morte. Temos que entender de uma vez por todas que estamos mortos com Ele em relação ao mundo e ao pecado. Morremos para o mundo. Quando aceitamos a Jesus, descemos as águas, nós tornamos nova criatura, vivemos para o Senhor, morremos para o mundo, as coisas velhas ficaram para trás, tá? Tudo se faz novo, somos nova criatura. Aquele João que tinha dois pensamentos, né? Um velho homem, agora tem um novo homem com ele, que é Cristo. Como é que ele vai alimentar? Vai alimentar a velha natureza e a nova natureza? Nós temos que alimentar a nova natureza, que é obedecer a palavra do Senhor, viver para o Senhor. A nossa vida é do Senhor agora. Somos nova criatura. E a velha natureza?
Essa velha natureza é aquela que você sente aquele rancor, aquela raiva, né? A falta de amor. Com Cristo nós não podemos ter isso, irmãos. Falta de amor, falta de união, falta de compreensão. Com Cristo nós temos vida. Precisamos amar a todos, servir ao Senhor como Cristo nos ensina, com amor, amando as pessoas como você ama você mesmo. Amém? Então, temos a nova natureza de Cristo e temos que alimentá-la. Amém? Letra B. Jesus modifica a Páscoa em ceia do Senhor. Podemos ter uma ideia do que o Senhor estava sentindo ao comer a Páscoa com os seus discípulos. Nesta celebração, justamente se representava o que ele estava por realizar. Não iria demorar, e o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria imolado, que é o Senhor Jesus, tá? João capítulo 1, versículo 29 e 1 Coríntios 5, versículo 7. Amém? Quer olhar? João capítulo 1, versículo 29. Vamos olhar, né, irmãos? João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja também o que está registrado lá para mim. 1 Coríntios 5 e 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Lançar fora, né, o velho fermento, né, irmãos? Tudo que nos corrompe, irmãos, do Senhor Jesus, né, com a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Nós somos uma nova pessoa, uma nova massa, né? A massa é uma massa humana, nós somos massa humana, irmãos. Então nós tem que ser uma nova massa. O Senhor Jesus, nós temos que deixar agora Ele trabalhar nessa massa, que somos uma massa, não é? Então Ele precisa agora, nós temos que aceitar Ele nos moldar, nos ensinar, corrigir, assim, instruir. O nosso Cordeiro Pascual foi imolado, né? Ou seja, o povo antigamente celebrava a Páscoa, né? Comendo cordeiro, com ervas amargas, né? Isso. Daquele jeito lá, né? E aqui Jesus veio para ser o Cordeiro, né? Cordeiro, né? Pascual, o Senhor Jesus é o próprio Cordeiro. Amém. Né? Hoje nós alimentamos do corpo e do sangue. Nós não precisamos mais matar cordeiro, né, para realizar a Páscoa como antigamente. Eles lá têm um costume deles e agora não. O Senhor trouxe para nós um costume novo, né? Nós agora alimentamos dele próprio, né? Do sangue e do corpo. Amém. Não precisa mais matar. Não é pecado você matar um cordeiro para poder se alimentar, mas falar assim, vamos realizar a Páscoa, vamos matar aí já é errado, tá? Aí nós vamos partir para um lado errado. Amém? A nossa Páscoa é diferente agora. Então, a cada ano, desde a grande noite do Êxodo, a Páscoa era realizada. Não obstante, Jesus também celebrou a Páscoa com seus discípulos, obviamente com os elementos da Páscoa descrito em Êxodo. Estava presente na mesa, ou seja, o cordeiro assado, os pães asmos e a erva amarga, que está registrado em Êxodo 12 e versículos 5, 8 e 11. E agora Mateus 26, versículos 17 ao 19. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Veja aqui, irmãos, interprete a coisa certa. Tem muitos que participam dessa ceia, falou que participou lá com Cristo, agora não precisa participar mais, ou participa de ano em ano. Veja aqui Cristo estava dizendo Ele próprio participar com o povo, né? Aqui Ele não iria mais participar com o povo, mas Ele ia participar lá em cima, lá no céu. Agora nós, irmãos, continuamos participando, alimentando aqui, até chegar o grande dia de estarmos junto com o Senhor, alimentando todos juntos. Amém. Amém? Entenderam? Amém. Porque o versículo fala bastante claro aí. Só não tem o de, mas eu coloquei aqui porque na Bíblia tem. De novo, na sua Bíblia tem o de novo, tá? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, versículo 26 ao 30, que é esse texto aí que nós lemos. Amém. Aqui, Jesus transforma a Páscoa em ceia do Senhor. Ele está nos dizendo que não precisamos mais celebrar a Páscoa comendo carne, eu estava dizendo aos irmãos, de cordeiro assado com pães asmos e erva amarga. É o que ele estava dizendo aqui, quando ele estava distribuindo a ceia, falando a respeito do seu corpo e do seu sangue. E erva amarga. Apesar do cordeiro da Páscoa representar a Cristo, ele ofereceu por sacrifício de uma vez por todas, por nossos pecados. Hebreus 9, versículo 28. Quer olhar? Hebreus. Hebreus. Aí você acha mais rápido que eu. Amém? 9:28. Pode ler. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardarem para a salvação. Amém. Então ele vai aparecer segunda vez, né? Sem pecado aos que esperam para a salvação. Cristo vai aparecer para buscar a sua igreja. Amém. Então é bom, irmãos, que nós alimentamos do corpo do Senhor e do seu sangue, para quando Ele vier nas nuvens, possa nos arrebatar, possa levar-nos junto com Ele. A Páscoa é coisa. Depois os irmãos olhem também Hebreus 10, versículo 10, 12 e 13. Tá? A Páscoa é coisa para os judeus. Nós, como cristãos, basta comer o corpo que representa o seu corpo e beber o cálice que representa o sangue. Não precisa mais nada, né? E aí estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Tá? É o que Ele falou. Temos que todas as vezes que a gente juntar para poder comer, nós vamos juntar para alimentar nossa alma e vamos anunciar a morte dele até que Ele venha. Toda vez que nós vamos celebrar, realizar a ceia, nós estamos realizando aqui e lembrando, irmãos, da morte do Senhor, relembrando, anunciando, até o que um dia Ele apareça, tá? E nos leve. Isso está registrado em Mateus 26, versículo 26 ao 30,
1 Coríntios 11, versículo 23 ao 30, que todas as vezes nós realizamos a ceia, nós lemos esse texto. E também João 6, 48 ao 51. É só conferir depois. Então, sendo assim, nós como cristãos não temos que celebrar a Páscoa por dois motivos. Quais sejam? Primeiro, para celebrarmos a Páscoa, temos que comer cordeiro assado com pães asmos e erva amarga. Segundo, a Páscoa foi celebrada por Jesus com os seus discípulos, e em uma sexta-feira, e não no dia de domingo. Logo após a celebração da Páscoa, transformada em ceia do Senhor, Jesus vai ao Getsêmani, é preso, é levado perante Sinédrio, foi levado perante Pilatos, é condenado, leva a cruz e depois foi crucificado. Mateus 6, ou 26, 36 até o 75. É um texto bastante grande. Depois os irmãos vejam em casa, se os irmãos não tiver já examinado. E Mateus também 27, versículo 1 ao 56. Os irmãos vão ver a história do que aconteceu, tá? Não há nada errado em comer cordeiro assado quando se comemora uma data festiva em família. O que não é recomendado é celebrar a Páscoa, tá? O verdadeiro cristão não comemora o domingo de Páscoa. Está aí, irmãos? Amém. Aí dá de jeito. O verdadeiro cristão não comemora o domingo de Páscoa, mas o domingo da ressurreição, o primeiro dia da semana. Amém. Lucas 24, versículo 1 ao 6. Segundo a Bíblia, não teria domingo de Páscoa, mas sexta-feira de Páscoa. Mateus 26, versículo 26 ao 29. Vamos ler? Amém. Mateus 26. Mateus 26. Glória a Deus. 26 ao 29. Diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu ao discípulo e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Só? Amém. Então tá aí, nós já lemos esse texto também, né? Entendemos então que Jesus destituiu para os cristãos a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. Amém. O pão que representa o seu corpo, o vinho que representa seu sangue. Está aí. Essa leitura que nós estamos estudando foi feita pelo João Batista, né? Pastor João Batista, tá? Eu acredito que os irmãos conhecem ele, né? Amém. Parece que ele veio aqui, né? Ele veio aqui um dia, naquela festividade que nós tivemos aqui. Amém. Nós conhecemos ele é uma pessoa muito boa, né, irmãos? Amém. Graças a Deus. Então vamos aqui, uma pessoa amiga, né, irmãos? Uma pessoa querida, tá?
tá? Cativa a amizade de qualquer pessoa, tá? Uma pessoa bem abençoada por Deus. C, isso? A C agora. Jesus, o pão da vida, a única esperança da humanidade. Portanto, ele mesmo declara: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Significa dizer que quem come a carne de Cristo e não bebe do sangue não tem vida eterna e não será ressuscitado naquele dia. Portanto, pedimos perdão para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Está aí, irmãos. Se não comer, e não beber, não teremos parte com ele. Quer ler também, João? Vamos ler? João 6. João 6. Versículo 40, 47, 48. Para você tirar a conclusão, você examinando a palavra. Então nós não vamos ficar só com o texto, né? Ele deixou aqui registrado para a gente, grifado ainda de pretinho, né? Para a gente olhar. O 40, né? Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Então quer dizer, se a pessoa não crê nele, não vai ter vida eterna. Amém? Amém. A vida eterna que ele vai ter é queimando eternamente lá, por desobedecer e não acreditar na palavra do Senhor. É essa que vai ter. Mas o Senhor quer que nós tenhamos vida com ele. É verdade. Amém? Lembre-se, né? Lembre-se que ao participarmos da ceia do Senhor, estamos dizendo duas coisas: que estamos em comunhão com Cristo e com a igreja, e não obstante a isso estaremos garantindo, né, a nossa ressurreição e a vida eterna. Verdade. Quer dizer, se participamos, aceitamos Ele como Senhor, alimentamos agora nossa alma, comemos do corpo e do sangue, nós estamos garantindo a nossa ressurreição e a nossa vida eterna com Ele. Amém. João 6, versículo 54 até o 58. Vamos ler, né, irmãos? Vamos ler, né? 54. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Lê mais, até o 58. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Tá aí, irmãos. Só frisando aqui o versículo 56: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, se não comer, não tem como o Senhor permanecer nele. Verdade. E você permanecer no Senhor, se não comer, né? É assim, irmão, está claro aí, bastante claro. Vamos à letra D. Jesus, o pão da vida, como Salvador. Jesus, o pão da vida, como Salvador. Ele é a própria palavra, o alimento espiritual da alma do homem. Isso é João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O homem tem um corpo e uma alma. Eis o porquê ele pode viver só. Eis o porquê ele não pode
ele não pode viver só de pão comercial, o material, né? Material, estou pondo palavra aqui que não tem. Não pode viver só do pão material, o qual somente alimenta o corpo, só alimenta o corpo. A sua alma também necessita de alimento, e este só é encontrado na palavra de Deus. Amém. Tá? Quer alimentar a sua alma? É com a palavra do Senhor, que nos explana aqui bem, claro mesmo, que Jesus é a nossa vida. Glória a Deus. Nós encontramos vida só no Senhor. Encontramos vida na palavra, examinando a palavra, colocando em prática, aquilo que nós aprendemos. Então, tudo isso está registrado em Mateus 4:4, falando da tentação lá de Jesus, Lucas 4:4, Salmo 119, versículo 105, 119, versículo 11, Hebreus 4:12, 2 Timóteo 3:16 e 17, e Romanos capítulo 1, versículo 16. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós trabalhamos muito na mensagem, no estudo anterior a respeito disso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como a pessoa ir até Deus se não for por Jesus. Então, irmãos, a conclusão, que é o tópico de número 4, conclusão: Jesus, o pão vivo que desceu do céu. João 6,51, é esse versículo. Veio para saciar o que tem fome e sede de justiça, que é Mateus capítulo 5, versículo 6. Está registrado isso aí, E principalmente para fortalecer e edificar a sua igreja, como os nutrientes espirituais, que só encontramos nele, o verdadeiro pão da vida. Mateus 16, versículo 18, e João 6,51, está registrado. O Senhor veio buscar e salvar o que havia perdido, que é Lucas 19, versículo 10. Amém? Quer olhar? Veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele veio para os doentes, porque os doentes que precisam de médico, quando se trata de Lucas, irmãos, porque nos fala, a respeito de uma palavra abençoada. Ele era médico, conhecia de medicina, tanto é que ele narrou também uma história bastante do Senhor também, de Jesus. Ele entendeu o sofrimento do Senhor também, do Senhor Jesus. Lê para mim. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. E Mateus 9:12, vamos ver o que tem. 9:12. Mateus 9:12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os são, mas sim os doentes. Jesus dizendo, para aquele povo que não precisava, os são não precisava de médico, mas sim os doentes. Para os que necessitam de cura, foi o que Jesus falou aqui, que veio para eles. Mateus 8:7, para possibilitar descanso para a alma, que é o Mateus 11, versículo 29. Eu gosto desses versículos, irmãos. Versículo 29 aqui, que ele veio para poder trazer descanso. Nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Foi que ela falou: aprendei de mim que sou manso, humilde e de coração, e nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Amém. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Amém. E acima de tudo, para dar a vida eterna, João 3,16, porque Deus amou o mundo, foi assim? De tal maneira que deu seu Filho único, unigênito,
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É isso? Amém. Então está aí. Realmente em Cristo encontramos tudo para a nossa existência. Nossa atitude deve ser de absoluta entrega, confiando completamente em nosso Salvador. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Amém. Tá? Tudo o Senhor fará. Glória a Deus. Então, só que precisa de a sua vida ser entregue totalmente a Ele. Amém? Amém. Entrega ao Senhor. E aqui, irmão, nós chegamos à conclusão da nossa quarta lição. A próxima será de número 5. Jesus é a videira verdadeira. Amém. Então está passo a passo o que é Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus abençoe.